Mundo espiritual. Existe vida após a morte do corpo carnal. As realizações dizem que Deus é amor, é sabedoria e também justo. Apesar de tudo isso, existem muitas diferenças nas pessoas. Uns nascem de família abastada e outros em situação bastante oposta. Só podemos avaliar quando podemos perceber que existe vida após a morte. Isso acontece em função do que a pessoa fez em vidas passadas. Se a pessoa serviu a humanidade, mesmo sacrificando sua própria vida, seu próprio conforto, trabalhou pelo bem da humanidade, com certeza essa pessoa vai viver bem melhor numa próxima vida. Aquelas que não acreditam na vida após a morte, vivem uma vida aproveitando o máximo, não pensam nos outros, então essa pessoa vai voltar a viver uma vida pior. Existe a lei do karma ou causa e efeito. Plantou, colheu. Esse fruto que a pessoa vai colher pode ser que não esteja colhendo nesta vida, mas pode colher no mundo espiritual, ou também voltar e colher o que plantou. Por isso a razão de uns nascerem em berços de ouro e outros em berços de pedra. O que acontece com o espírito após a morte do corpo carnal? Lê o volume 9 e 10, A Verdade da Vida, elucida todos os fenômenos da nossa vida, e para entender todos os mistérios da vida, é necessário ler toda a coleção. No momento em que a pessoa morre, desprende de sua vida do corpo carnal. Ele vai para um local como se fosse uma antessala. Não vai diretamente para o mundo espiritual. Nessa antessala, ele passa por uma série de reflexões. Passa a ver aquilo que ele fez em sua vida passada. Se viveu 80 anos na vida terrena, ele vai ver tudo aquilo passando como se fosse um vídeo. Vai ver a cena do que ele próprio praticou. Vendo essa cena como se estivesse presenciando algo e dizendo: aquilo é um ato bondoso. Isso não se deve fazer. E então vai fazendo a sua reflexão. Então aquela pessoa que no mundo terreno muitas vezes tem praticado um assassinato, etc., ela vai ver aquela cena e dizer: que maldade, isso não deve ser praticado. Assim ela vai eliminando impurezas e vai purificando espiritualmente. O período da antessala é de 50 dias mais ou menos. São explicações de espírito bastante evoluídos. Razão do culto de 49 dias. Nessa mudança para o mundo espiritual é que fazemos o culto de 49 dias. Por quê? Porque ele volta para o mundo espiritual, se encontra com seus amigos do mundo espiritual. Tem espíritos que passam para o mundo espiritual, mas continua chamando alguém da família e fica sofrendo porque ninguém o escuta. É por isso que devemos fazer orações para eles. Como seria o mundo espiritual? Os espíritos bastante evoluídos que estão nos orientando dizem que no mundo espiritual existem até 7 camadas ou 7 níveis de espíritos. Dependendo dessas camadas em que a pessoa está, dependendo da evolução espiritual de cada pessoa, é que o espírito vai para um determinado nível. Se for um nível bastante baixo, vai para um nível inferior. Só encontramos com nossos pais, marido, filhos, etc., no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe mais relação de parentesco. Não é o conhecimento em si, mas é como a pessoa está vivendo. Se é uma pessoa que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou se está vivendo com ego. No mundo espiritual, esse espírito vai ter o seu estudo e depois de algum tempo ele vai retornar para a face da Terra, para o ciclo da vida, que é nascer, viver e morrer. Esta vida vai continuar por cerca de 30, 40 vezes. É que vai ter esse ciclo, ou seja, nascer, crescer, evoluir, ir para o mundo espiritual, fazer os treinamentos, evoluir e voltar para a face da Terra novamente. No ciclo da vida sempre há evolução. Pouco ou bastante está sempre evoluindo. Como devemos viver no mundo material? Devemos viver uma vida mais tranquila, dando mais valor à parte espiritual, deixando de lado a parte material. No mundo espiritual, o corpo do espírito é apenas um ponto luminoso, mas quando quer aparecer para alguém, ele se materializa para mostrar à pessoa quem ele é. No mundo espiritual, mesmo quem fala línguas diferentes se comunicam perfeitamente, porque leem o pensamento uns dos outros. É preciso prepararmos para passarmos para o mundo espiritual, ou seja, acreditar que a doença não existe, etc., para que possamos não sofrer no mundo espiritual. Um terço do nosso destino podemos receber do mundo espiritual através de espíritos elevados, que são os nossos antepassados, já que eles estão sempre com boa vontade de oferecer ajuda para nós. Nós também precisamos sintonizar para captar as vibrações dos nossos antepassados
E para recebermos perfeitamente mais vibrações, mais positiva, devemos oferecer a eles com gratidão e amor o culto aos antepassados. E prestar-lhes culto é oferecer-lhes algo bastante precioso, isto com sentimento de gratidão, desejando-lhes facilidade e evolução espiritual. Prestando culto, mesmo que algum antepassado já tenha reencarnado, ele vai ser uma pessoa inteligente e próspera. É preciso fazer suta para eles com bastante concentração e sentimento de amor, porque eles captam não as palavras, mas sim as vibrações. Muito obrigada.